Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência. Eu sou o Daniel Amorim e hoje convido você a um destino muito especial. Não é sobre presente, não é sobre futuro, é sobre a Amazônia. E junto comigo na cabine vai uma convidada para lá de especial. Convido ela, Cleici Patauá. Seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, Dani. Obrigada pelo espaço. Então, você já falou, né? Eu sou Cleici Patauá, sou indígena ribeirinha lá do Rio Unini, do Parque Nacional do Jaú. E é um prazer estar aqui para compartilhar sobre bioeconomia, sobre Amazônia, sobre populações tradicionais. Eu sou advogada de formação, sou também especialista em sustentabilidade e ESG pela GV. E gosto muito de compartilhar sobre a Amazônia, porque eu nasci na Resex Rio Unini e eu estou aqui hoje com muita expectativa de um papo gostoso e de muito aprendizado. Olha a responsa, hein? Se você tá com muita expectativa, imagina todo mundo que vai escutar a gente. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Eu já tive o privilégio de conversar com você. Você, enfim, tem uma jornada, né, incrível. E hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais da sua jornada. Então, traz pra gente um pouquinho, por exemplo, de... Sei lá, vamos começar. Por que você decidiu ser advogada? Tá, vamos começar por onde eu nasci, Ótimo. Que eu acho que é melhor. Eu já introduzi um pouquinho. Então, eu sou ticuna, da etnia ticuna, e eu nasci na Resex Rio Unini. Na época não era Resex, era só um rio chamado Rio Unini. E a minha história é a história da Resex Rio Unini, é a história desse rio, porque o meu pai é uma grande liderança local de quase 40 anos de luta por direitos sociais e também pela preservação do meio ambiente. E ele começou uma luta há quase 40 anos por transformar famílias isoladas em comunidades. E, a partir de então, comunidades em associação, em cooperativa e uma população que preserve o meio ambiente, porque antes isso não era uma realidade lá na nossa reserva. Então, ele começou um trabalho de direcionamento e eu nasci nesse contexto de um cara que dedicou a sua vida a transformar a sua localidade de um lugar degradado a um lugar que hoje é reconhecido mundialmente como um dos lugares mais preservados da Amazônia, que é a Resex Rio Unini. Pode dar um Google que vai estar lá. E eu nasci, então, permeada dessas lutas sociais, vendo todos os nossos desafios, muito além da logística e da educação e infraestrutura, mas especialmente falta de acesso ao conhecimento, à educação básica. E a gente, por muito tempo, teve que engolir muita coisa, sendo bem sincera com você, Daniel. Assinar documentos sem entender muito bem do que se tratava. E eu via gente, assim, meu povo muito vulnerável, desde criança. E vendo essa luta do meu pai, todo esse trabalho, eu cresci com essa vontade de contribuir. Quando eu cresci um pouquinho mais, ali pelos 11, 12 anos, eu saí da reserva, porque lá não tínhamos acesso à educação a partir da quarta série, eu nem sei que ano é hoje, mas a partir da quarta série na época. E migrei para uma cidadezinha, interiorzinho lá do Amazonas, para morar na casa de familiares, enfim, conhecidos, para conseguir ter acesso à educação. Porque eu queria voltar e contribuir de alguma forma. Então, eu decidi ser advogada, porque eu achava os advogados com muita retórica e falando bonito, e eu ouvia, geralmente, né, quando iam para as reuniões lá, levavam os advogados, e eu achava bonito. Falei, se esses caras que resolvem, eu também quero ser uma mulher advogada que vai e volta para a sua comunidade, e eu acreditei desde sempre que a minha origem traria algo diferente no olhar do direito e no olhar da justiça social. Fui para esse caminho de entender como que o direito pode nos ajudar. Então, desde a minha adolescência, eu volto
o meu conhecimento e todo o meu aprendizado para a Resex Reunini, para conseguir, em conjunto com a comunidade, desenvolver da melhor forma possível e melhorar as condições de vida locais. Então, foi assim que tudo começou. Eu decidi ser advogada para eu conseguir contribuir com a minha comunidade. Graças a Deus e a muito estudo, hoje eu consigo. Excelente. E eu acho que até para todo mundo se situar, quando a gente fala, enfim, da Comaru, né, que você vai explicar melhor e que organiza todas as comunidades, a gente está falando de uma comunidade que está bem dentro da floresta, né? A gente está falando de barco, né? Porque lá nosso carro é barco, lá na Amazônia. A gente está falando, saindo ali de Manaus, de umas 17 horas de barco, um barco potente. Se for um barquinho mais lentinho, alguns dias. Então, assim, a questão logística é um fator bem desafiador. A Comaru, ela é uma cooperativa de base comunitária. Como o próprio nome já diz, ela foi fundada e ela é gerida pelas próprias comunidades, pelos comunitários, que nós chamamos de cooperados, são os associados. E ela surgiu justamente com esse interesse, com esse objetivo, porque quando não existia a cooperativa, pensa, como que as pessoas iam iniciar algum tipo de negócio, alguma atividade econômica que não fosse as tradicionais, ou alguns, infelizmente, levado à ilegalidade, à extração ilegal de madeira, que na época existia. Hoje a gente tem um rio completamente diferente, não é integral 100%, porque tem gente morando, mas ele é o que eu falei, um dos rios mais preservados da Amazônia e do mundo. E a cooperativa, ela organiza desde os óleos essenciais de Andiroba e Copaíba. Temos uma fábrica de beneficiamento de castanha lá no meio da floresta, que também foi fundada, é gerida pelas próprias comunidades. Vai desde a colheita da castanha no meio da floresta até o produto final pronto para consumir. Então, isso tudo é feito lá na floresta. E o nosso desafio continua sendo logístico, de conseguir tirar isso de lá com o menor custo possível para poder chegar no consumidor final. Vai também, a cooperativa consegue organizar a cadeia da borracha nativa da Amazônia, que hoje tem um novo olhar para a sociobiodiversidade, valorizando as comunidades, valorizando os produtos da floresta. Então, a cooperativa surgiu para isso, porque há necessidade das comunidades desenvolverem suas atividades de acordo com o que é permitido dentro de uma Resex, que você acha que é uma coisa importante da gente mencionar também. Com certeza. Quando a gente fala de unidade de conservação, nós estamos falando de um território público, de terra pública, que as leis que regem ali são leis federais, no nosso caso, porque é uma reserva federal. Então, nós somos submetidos, todas as regras da reserva, ao ICMBio e regras federais de unidade de conservação. Então, a gente precisa ter um plano de manejo, é um documento que diz o que pode ser extraído, a quantidade e o período do ano, e quem faz esse regramento interno são as próprias comunidades, em conjunto com o órgão gestor ICMBio. Então, todo esse trabalho a gente já fez na reserva para chegar à cooperativa, que é um negócio de base comunitária, poder desenvolver as suas alternativas de forma segura, de forma sustentável, e aí poder expandir para outros negócios, sair um pouco do extrativismo, que é o que a gente está querendo dar esse passo agora. Exato, eu acho que tem um ponto muito forte que você fala sobre tudo isso, que é a questão da qualidade de vida dessas pessoas, né? Exato. E hoje a gente está falando de uma reserva, né, que são mais de 800 mil hectares de pé, e ela está de pé porque tem essas comunidades lá olhando por ela, né? A gente tem vários outros exemplos de reservas ou de lugares que não tem essas comunidades, não tem essas pessoas, e aí é muito mais fácil, fica muito mais vulnerável o acesso para ilegalidade. Exatamente. Então, ou seja, quanto mais dignidade essas pessoas tiverem, quanto mais qualidade de vida elas tiverem, mais felizes elas vão estar lá e vão manter tudo isso de pé, né? E durante toda essa sua jornada, hoje você é líder comunitária, né? Hoje você é líder de negócios éticos da Comaru. Então, conta um pouco pra gente o que é ser essa líder comunitária, até onde você consegue ir, o que você tem conseguido atrair de possibilidades para levar mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para todas essas comunidades. Esse é um bom ponto. Ser líder de negócios éticos na Amazônia é muito desafiador. Mas eu conto com uma vantagem, que é ter vindo da base. Então, assim, o meu olhar, ele não é um olhar de negócios tradicional, ele já começa aí.
E ele é mais sensível, porque eu sei quais são os desafios da comunidade. E quando eu faço... Primeiro, né, eu faço essa intermediação de trazer projetos de base para apresentar para marcas, grandes empresas, para que elas invistam, para que elas se associem, para que elas contribuam, como eu levo projetos de grandes empresas que querem fazer negócios com a Amazônia e com seus povos para a base. Então, eu preciso fazer um diálogo que funcione, que as empresas consigam entender como que é fazer negócio na floresta e a linguagem da floresta e seus povos, e vice-versa. A comunidade precisa compreender, precisa aceitar tudo isso. Precisa aceitar, precisa entender não só os benefícios, mas funcionamento. Então, eu faço esse intercâmbio, essa intermediação, na verdade, hoje em dia. E o meu ponto é... Empresas, grandes marcas, quando você for fazer negócio com comunidade, com a Amazônia, a tua sensibilidade precisa ir muito além do que você está acostumado. Porque você não está fazendo uma sociedade com uma multinacional, com uma outra grande empresa, com um negócio que já está estruturado. Então, geralmente, a gente precisa começar estruturando as cadeias produtivas. E esse é um desafio. Então, levar essa ética é difícil, porque o mercado está acostumado a lidar grande com grande e briga com briga. E quando você vai fazer negócio com a comunidade, você tem, é o que eu falei, uma sensibilidade completamente diferente. Então, você precisa atrair perfis que tenham essa sensibilidade e que queiram se aprofundar no tema e que entendam a dimensão disso. Que dimensão? É muito mais do que fazer trabalho social. A gente não está falando disso, a gente está falando de negócios. Então, o que você está falando? De compra e venda, ou de produto ou de serviço. De criação, ou de produto ou de serviço. E tudo que a gente tem hoje vem da floresta, a gente sabe disso, vem da natureza. Absolutamente tudo. Mas o nosso olhar para a natureza, ele precisa mudar. Precisa mudar justamente nisso. Se tudo que eu tenho e se tudo que eu uso vem da natureza, como que eu continuo explorando como eu explorava a vida inteira até a gente chegar nesse momento de colapso climático? E nesse momento do mundo, o meu papel de levar negócios que sejam realmente éticos para as comunidades. O que é um ético para a comunidade? É o que valoriza a cultura local, é o que valoriza o preço local, é o que valoriza que a extração, que o produto de comunidade, ele não vai ter uma escala industrial. Ele não pode ter uma escala industrial. Então, a sensibilidade é totalmente diferente. Ah, então é inviável. Não, não é inviável. Tanta gente está fazendo, só que assim, a gente muda a mentalidade. Então, um trabalho que ele precisa começar com uma evangelização. E aí, depois você precisa conhecer a Amazônia de perto, você precisa conhecer os povos de perto, você precisa conhecer quais são realmente o que você tem ali de possibilidade, não só de produto, mas de serviço também, para depois você pensar como implementar ou criar um negócio. É mais ou menos por aí. E você trouxe esse ponto bem legal, e você tem uma frase que é bem interessante, que você fala do reflorestar mentes. Ou seja, o primeiro passo, né, no convite, vamos reflorestar a mente de todo mundo para ela se adequar, entender a realidade local e, enfim, fazer vários desdobramentos, negócios que dá para se fazer muita coisa, e a gente já vai chegar lá em várias possibilidades, em projetos que a gente está tocando, inclusive explorar um pouquinho mais sobre o Bioconexão. Eu acho que é bem importante, talvez, você trazer um ponto sobre a reserva, porque tem um ponto bem marcante, né? Que tem a reserva, vai virar reserva, e aí o governo faz um convite muito ingrato a todo mundo que tem lá, e aí eu queria que você contasse também um pouquinho dessa história, que é bem interessante, já para mostrar para todo mundo a luta, né? E a luta diária. Como, né, que foi chegar até aqui, né? Primeiro, assim, eu sinto um orgulho imensurável do meu povo, do meu pai, da minha família, porque encamparam essa luta. Quantos que não encamparam, que falaram, não, então, se é para sair, eu vou ter que sair. Como que isso aconteceu? Quando houve a criação do Parque Nacional do Jaú, que é o maior parque que existe, olhou-se pelo... Isso, o maior parque Brasil ou Amazonas? É do Brasil. Tá. Eu acho que é do mundo, eu preciso sacar esse... Legal. Se pesquisar melhor isso, mas é um dos maiores. O
que aconteceu? Olharam via satélite, e falaram, olharam pelo mapa e falaram assim, é um lugar legal para fazer um parque. De fato os parques, assim, são essenciais. Porém, não perceberam que tinham pessoas vivendo ali, embaixo da copa das árvores. O satélite não pegou, né? A vida inteira, e o satélite não pegou. Então, criou-se o Parque Nacional do Jaú, e tinha um prazo para que, se houvesse pessoas morando ali no território, eles precisavam sair do território. A minha família, enfim, as comunidades, nem imaginavam que elas já estavam morando dentro de um parque, não sabiam o que era parque, o que é isso. Eu estou morando na minha casa, que eu morei a vida inteira. Nasci aqui, enfim. Meu pai, já no início de organização das comunidades, isso foi bem antes da Resex Rio Nini surgir, né? Porque, enfim, parque um lado e depois se tornou reserva uma parte do Rio Nini, justamente por isso, por essa luta. Organizando as comunidades, as associações, enfim, descobriu que ali era um parque que estavam com prazo de validade, precisava sair, e outras regiões que fazem parte também do Parque Nacional do Jaú já estavam sendo esvaziadas. As pessoas estavam migrando para as margens, enfim, periféricas das cidades vizinhas. E meu pai falou, como assim? Mas para onde a gente vai? Meus filhos vão morar onde? Esse aqui é o único lugar que a gente conhece, nós não vamos sair. Não, a gente não vai sair. O que a gente pode fazer para que a gente continue na nossa casa, no nosso lar? E ele encampou, né, trouxe vários outros companheiros de luta, como ele fala, outros líderes de comunidade também. Foram à TV, protestaram, foram a Brasília e falaram, precisa haver uma solução. A gente não pode ser expulso do nosso lugar de origem assim, do nada. E ele, então, não aceitou. Depois de muita luta e depois de se juntar a vários movimentos sociais, conseguiram criar a Resex Rio Nini, que é numa margem do rio. A gente chama de beira do rio. Então, de um lado do rio, o Rio Nini é dividido no meio. Os peixes têm que saber para onde eles vão, tá bom? Tem uma linha no meio do rio ali, imaginária. De um lado é Parque Nacional do Jaú e do outro foi criada a Resex Rio Nini para que as pessoas não saíssem das suas casas. Então, isso assim, quando eu conto essa história, eu me sinto muito, muito, muito orgulhosa pela minha família, pelo meu pai, pelo meu povo, por todas as comunidades que fizeram isso acontecer, porque não foi sozinho. Ele foi com a força do povo, ele foi com as assinaturas, ele foi com o suor de cada um ali falando, vá, lute por nós, a gente precisa de você à frente disso. E continuaram no seu lugar de origem depois de lutar por isso, que acho que é uma das lições mais importantes que eu aprendi na minha vida. Foi por isso também que eu decidi ir para o direito. Como que eu posso lutar por justiça social? Meu povo já mostrou como que faz isso sem ter ido a uma faculdade. Se eu for a uma faculdade, acho que eu vou ter mais condição de contribuir com eles. Então, foi isso que também me conduziu a esse caminho do direito, assim. Sensacional. E aí, enfim, hoje tem a reserva, né? Que a gente comentou, com mais de 800 mil hectares. De floresta de pé. É bom mencionar sempre. E isso todo mundo dá graças a essas comunidades que moram lá, né? Porque elas moram lá, buscam o sustento e a partir dessas atividades elas conseguem manter dignidade e conseguem manter a floresta de pé. Porque elas dependem da floresta de pé. Dependem. Né? E eu acho que é até legal talvez você trazer esse ponto, porque o governo fez, enfim, deu esse direito para vocês, só que vocês têm contrapartida, certo? Então, explica um pouquinho também pra gente como que são essas contrapartidas da total da reserva, o quanto que vocês podem explorar, o quanto que não, né, o quanto que pode desmatar, o quanto que não pode, para que vocês tenham o direito de permanecer, né? Ou seja, as comunidades diariamente elas têm que ficar se provando para se manter no lugar de origem, né? É mais ou menos por aí. O que a gente precisa entender é que as comunidades tradicionais, as populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, que moram às margens dos rios, né, embaixo das árvores, elas prestam um serviço ambiental para o planeta. Elas não estão ali só cuidando da sua vida. Diretamente, sim. Mas diretamente também elas estão cuidando do planeta para todos nós. Então, a floresta que fica de pé é o ar que a gente respira. É a floresta que a gente precisa para mudar esse panorama
colapsado que nós estamos vivendo de né, desafios climáticos. Nós temos, sim, várias regras, várias limitações, mas isso hoje não é uma questão mais para a Resex Rio Nini. Por quê? Como eu te falei, quando o meu pai começou o trabalho, a primeira etapa do trabalho foi de conscientização ambiental das populações locais. Isso foi um trabalho árduo, de tirar aquela mentalidade de degradar, de contrabandear que existia, para uma mentalidade de viver em harmonia com a floresta de pé, como vários povos já viviam ali, mas que não eram muito da cultura de todo mundo, justamente pela cultura de exploração que sempre vivemos lá dentro. Então, é um pouco de herança disso também. Quando a gente traz para uma realidade que a gente precisa cumprir uma série de regras para que a floresta continue de pé e que o planeta continue tendo ar puro para respirar. Então, a gente presta um serviço aí, como eu falei, para todo mundo. E sem cobrar nada, sem né? cobrar nada por isso. A gente, sim, fica limitada a várias questões de desenvolvimento econômico. Porque você tem uma cota de que você pode pescar só em determinado período do ano, uma quantidade X, para não gerar degradação. E a gente entende que isso é essencial. Mas como manter, então, essas populações preservando a floresta, só que vivendo bem, vivendo com dignidade na floresta, sem precisar sair de lá para ter essa tal dignidade? E aí que entra muito o trabalho da Comaru e as parcerias. Como que a gente leva novas alternativas de renda para que os jovens também se vejam ainda dentro da floresta? Porque a gente está tendo um grande desafio de os jovens querem ir embora. Porque, assim, eu também queria ir embora quando eu morava lá, sendo bem sincera, porque eu não via perspectiva. O que eu vou fazer aqui? A internet chegou antes do desenvolvimento. Você fala, está todo mundo vivendo dessa forma. O que eu vou ficar fazendo aqui se eu não posso desenvolver nada? E aí você entra naquela questão que antes era uma questão global, meio ambiente versus desenvolvimento econômico. Só que isso não existe mais. Nós temos que caminhar juntos. Existe agora a bioeconomia, a sociobioeconomia, que é justamente isso. Como que a gente valoriza os povos da floresta, os produtos da floresta para o mercado? Como que o mercado valoriza isso? Como que a gente desenvolve novos produtos que possam sanar aí essa falta que fica da gente preservar? É meio que uma contrapartida para a gente estar ali preservando. Porque uma coisa assim também que eu acho que é importante destacar quando a gente fala de floresta de pé e de regeneração, a gente tem que ver que são duas coisas diferentes. Assim. Nós precisamos regenerar áreas degradadas. Isso é essencial. Mas nós precisamos manter a floresta de pé. Enquanto isso também é essencial. E para você manter a floresta de pé, você precisa manter as pessoas que mantêm a floresta de pé. Então, você precisa dar condições dignas. E quando eu falo dar, não é fazer doação. Eu estou falando de mudar a mentalidade mesmo. De, em vez de fazer um produto qualquer, pensar como que eu posso desenvolver um produto que seja sustentável economicamente, ambientalmente e socialmente. Como que eu posso trabalhar com comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas? Será que eles só têm conhecimentos ancestrais que não servem para ser aplicado no mercado de hoje? A gente tem vários cases de sucesso, vários exemplos de que não. De que a comunidade, de que as populações tradicionais, elas trazem uma carga de tecnologia ancestral, de conhecimento ancestral, que está sendo agregado hoje, né, a produtos e a serviços que estão despencando no mercado porque estão sendo valorizados. Então, é mais ou menos por aí. Legal. E assim, você já trouxe até uns pontos, né? E é triste, mas fica até fácil da gente falar sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje, sobre crise climática, né? 2024 foi o ano mais quente que o mundo já registrou. Exato. Tudo que a gente está passando aí de inundações, queimadas, desastres naturais, né? Então a gente tem falado que o planeta está em cheque especial. E quando a gente está em cheque especial, a gente corre atrás para resolver. Ou buscar algum outro financiamento, buscar outro recurso, mas a gente tem que sanar aquela dívida. Porque senão aquilo vai
aumentando e se transformando cada vez mais, né, Claro. maior. Então, ou seja, se o planeta ele já está em cheque especial, a gente tem que fazer alguma coisa e isso a gente tem que fazer agora, né? E aí, por isso que eu trago agora um pouquinho do Bioconexão, né? Que o Bioconexão, você já trouxe várias falas aí bem interessantes sobre projetos para levar reconhecimento, levar acesso, né, para todas essas comunidades, levar empoderamento para que elas tenham atividades profissionais, que elas se desenvolvam, se capacitem e vejam que lá é um lugar excelente para elas permanecerem. E a gente vai, né, o mundo ganha, porque aquela floresta ela vai estar sempre viva e sempre de pé com todas essas pessoas. E aí eu queria, né, entrar um pouquinho aqui no Bioconexão e queria que você falasse como que foi a aceitação desse projeto, né, pela Comaru. A Comaru ou a comunidade imediatamente? As comunidades, As né? comunidades, parte da Comaru, né? Então, primeiro, o Bioconexão é um projeto que foi desenvolvido pela Comaru em parceria com o Copastur. Então, ele já é um projeto que vem de base também, porque já era uma vontade das comunidades de receberem visitantes, porque hoje a gente não recebe visitantes lá no Rio Nini. A gente não tem turismo, nem de base comunitária, nem nenhum outro. A gente ainda não tinha se estruturado para isso. E quando nós resolvemos trabalhar um pouco, falar, a gente precisa desenvolver algum projeto nesse sentido, a gente avançou numa imersão, e foi aí que entrou a parceria com a Copastur, que é especialista nisso, uma das maiores do mercado, ou a maior, se eu não me engano. Uma das maiores. É uma das maiores do mercado. Então, e a gente sentiu um alinhamento ali de valores com os líderes e sentiu que seria uma boa parceria, que traria bons frutos para a comunidade, para a Copastur e movimentaria ali o mercado. As comunidades tiveram uma aceitação quase que unânime. Não vou dizer unânime porque eu não perguntei para todo mundo exatamente, mas para todo mundo que se envolveu no processo, ficou bem feliz. Por quê? Porque a gente sai de um modelo de turismo tradicional, que é a nossa proposta, e a gente leva para um olhar de realidade. Mas não de realidade só para reclamação, de falar de problema, não. Você vai conhecer como realmente vivem as tais pessoas, os tais povos da floresta, que tanta gente fala, mas que quase ninguém conhece. E quais são realmente essas alternativas de renda que tanto se fala também e que pouco se conhece. O que dá realmente para fazer? Mas antes disso, eu acho que o que mais pegou foi a gente levar a pauta de reconhecimento de tudo que já foi feito até aqui. Porque, de novo, a gente presta um serviço para o planeta. Então, tudo que já foi feito até aqui também tá contando para nós. Como que a gente consegue transmitir isso para quem não é da floresta? Isso só acontece levando as pessoas que não são da floresta para a floresta, para que elas realmente entendam o que é habitar a floresta e mais, entendam que elas são parte da natureza, que acho que isso é o maior ensinamento que os povos indígenas e as populações tradicionais têm para o mundo, para o planeta. Quando nós nos desconectamos da natureza, foi quando começou todo esse... dá ruim. Caos. Quando começou, dá ruim. Porque o ser humano começou a se sentir superior à natureza e tratou a natureza como um recurso. Ah, então eu vou usar até acabar. Esquecendo que era tratado como um recurso, mas ainda assim é um recurso finito. Enfim, quando a gente se desconecta da nossa natureza, começa toda essa degradação humana que a gente vive hoje. O nosso chamado é para uma reconexão, sabe? Uma reconexão com a bio, uma reconexão com a natureza, uma reconexão com o seu próprio ser. Por que você tem que continuar fazendo negócio da mesma forma que você vem fazendo? Por que a gente tem que continuar cometendo os mesmos erros que a gente cometeu até chegar nesse colapso que a gente vive hoje? Dá para mudar? Dá para mudar. Só que você precisa estar aberto a conhecer, a entender, a sair do lugar de achar que isso é misticismo, de que isso é muita ideologia. Não, isso é a realidade. Se você parar para olhar justamente todo o caos que a gente vive de ondas de desastre, não tem outra explicação. E não é só a população indígena que está falando isso, é a ciência. Então, você precisa parar e olhar de um lugar mais de futuro dos negócios mesmo.
Se não for negócio verde, querido, o seu negócio vai ruir em algum momento, esse momento está próximo. E é mais ou menos essa balançada que a gente quer dar no mercado, sabe, Dani? Você sabe também, assim tanto quanto eu, que é isso que a gente quer fazer. Levar as pessoas para um lugar de repensar. Mais ou menos isso. Eu costumo falar que o Bioconexão, ele tem alguns propósitos, né? O primeiro deles é a gente tirar as pessoas da teoria, né? Porque a gente vê muitas rodas de conversa sobre ESG, sobre vários projetos. Mas cadê a prática, né? Vamos partir para ação. Então, normalmente, quando eu falo de Bioconexão, um pilar dele é te convidar para ir à prática. O segundo dele é te convidar a ir lá dentro da floresta, ou seja, aprender de dentro para fora. A gente também acha que a gente sabe muito, né? Exato. Sobre a sustentabilidade, sobre ESG. A gente acredita que tem todas as respostas, mas algumas comunidades mantêm mais de 800 mil hectares de pé. Então, a gente tem muito a aprender com eles. Então, outro pilar que eu falo muito a gente vai lá dentro para aprender com quem realmente entende do assunto, né? O reflorestar mentes. Então, o processo de Bioconexão é para reflorestar o entendimento de todo mundo. Um terceiro ponto que eu costumo destacar bastante do Bioconexão é a possibilidade de se fazer negócios. E negócios, como você colocou, com cunho social, com cunho sustentável e sem intermediários, né? A expedição, ela proporciona a conexão de qualquer pessoa interessada, empresário, enfim, empresas, para irem diretamente falar com as comunidades, negociarem diretamente com as comunidades. E esse ponto que você traz agora, só um comentário rápido, Por favor. é algo muito importante para o fortalecimento das próprias comunidades, das pessoas que moram ali. Porque por muito tempo, e ainda existe isso em vários lugares, as comunidades elas são blindadas. Infelizmente, algumas instituições se acham assim os donos da verdade, donos das comunidades, acabam tutelando certas comunidades, como a nossa já foi um dia. E a gente lutou para sair dessa tutela, que é justamente sair do lugar de beneficiários apenas para um lugar de protagonismo. E quando você coloca as empresas, as marcas, diretamente com essas comunidades, após elas terem passado por um longo processo de transmissão desses conhecimentos ancestrais, você faz algo histórico. Você faz algo histórico no meio da floresta, porque você junta o que há de melhor no mercado com o que há de melhor na floresta e junta esses conhecimentos. Eu acredito muito na cooperação, entende? Porque a cooperação ela é a base da natureza. Tudo na natureza funciona em cooperação. Se retroalimenta, a árvore maior que alimenta a menor, o peixe, enfim, tudo. E isso a gente aprende. Por isso que a gente trabalha muito em cooperativa também, que é justamente essa teia que a gente entende. E entende que a cidade é importante, que os negócios são importantes, que as grandes marcas são importantes, que as pequenas são importantes, que o empreendedor é importante, que a floresta é importante e que as populações tradicionais têm muito a agregar e são importantes. Então, a gente se coloca no mesmo páreo, num lugar de igualdade, o que a gente, por muito tempo, não foi colocado. Fomos colocados como pessoas subjugadas, beneficiários, coitadinhos, que não sabem de nada, não conseguem. Mas hoje a gente tem uma realidade bem diferente na floresta. E eu trago essa voz com muito orgulho. E a minha missão de vida, isso você já sabe, é poder levar essa voz para qualquer lugar, para todos os lugares. Falar, não, você está falando de quem? Da floresta? Pois é, eu sou a floresta, eu estou aqui como meu povo, como outros povos, e a gente não aceita mais esse lugar de coitadismo, de assistencialismo. A gente está aqui para falar de negócios. Você quer falar de negócios com a floresta? Primeiro muda a tua mentalidade. É isso. Sensacional. E assim, é muito bonito de ver o seu empoderamento ao falar. Seu olho brilha, sua voz, ela tem um outro tom quando você está falando da floresta e da luta. Uhum. Então você carrega isso, né? E então, fora aqueles 4 pilares que eu comentei, eu acho que um outro pilar muito importante também do Bioconexão, que você até comentou, ele não provoca assistencialismo, né? Mas a gente, Copastur e Comaru, entrou num modelo de negócio
muito, acho que pioneiro, diferente do mercado. Pioneiro. E transparente, que é o né, é o ponto que a gente encontrou junto com a Kumaru de fechar um negócio. De deixar ético, né? Exato, de deixar ético e de transformar um negócio bom para ambas as partes. Sim. Né? Então, o Bioconexão, ele é uma expedição que também entrega 50% do resultado financeiro diretamente para a floresta. Outro ponto importante. É o que a gente quer transformar, né? Porque é o que você falou, não é um assistencialismo. E esse não é o projeto, né? E esse não é o propósito. Mas o propósito é levar cada vez mais dignidade e reconhecimento para quem está lá. Exatamente. E não por si só, não é? É bom a gente frisar isso, porque eu ouço, né, nessas minhas andanças também para falar de Amazônia, de bioeconomia, sociobioeconomia, muitas pessoas falando, mas eu já fui numa aldeia, eu já fui numa comunidade, é lindo, é maravilhoso. Eu falei, realmente, é o melhor lugar do mundo. A Amazônia é o melhor lugar do mundo, para mim. Mas as pessoas vivem bem na floresta, as pessoas não precisam de absolutamente nada, os problemas delas são os mesmos que os nossos. Aí eu falo, pera, agora você exagerou. Não, as pessoas realmente têm uma qualidade de vida completamente, assim, extremamente melhor do que nas cidades. Mas nós temos muitos desafios também. Logístico é um, educação é outro, saúde é outro, acesso, conectividade é outro, sem falar de infraestrutura, enfim. Pensa num lugar completamente isolado. Claro que existem inúmeros desafios. E não são os mesmos desafios que o Daniel tem, que a Cleici tem, inclusive, morando em São Paulo, com plano de saúde, que se ela ficar doente, ela pode acionar e... Nem que ela não tenha plano de saúde, ela pode ir no público e vai ter hospital, bem ou mal vai ter. Na floresta não tem, meu amigo. Então, se você acha que é assistencialismo, você tem que sair desse lugar. Mas, se você acha também que esse projeto não tem nada a acrescentar, porque as pessoas já vivem tão bem na floresta que não precisam de dinheiro, eu te convido a ir lá entender a realidade dessas populações, que é aí que você vai entender que não é assim. Nós vivemos num mundo globalizado e todo mundo precisa de dinheiro. É o dinheiro que compra a comida, que compra qualquer coisa que você vai vestir, que você vai usar. É o dinheiro que paga pela educação do seu filho. Então, não é porque um pai e uma mãe é da floresta que ele não quer que o filho dele tenha acesso à educação, que vista roupas, que use sandálias. Então, a gente vive num mundo globalizado agora. Você precisa entender que existem inúmeras culturas diferentes na Amazônia. A gente não tem só povos indígenas isolados que querem continuar isolados. Isso é um ponto importante. E isso precisa de muito respeito. Populações que querem continuar isoladas, elas precisam ser respeitadas. Mas as populações que não querem continuar tão isoladas assim, que querem ter acesso, elas precisam ter direito a acesso como eu tive. E eu falo num lugar de fala mesmo, porque eu saí da floresta para poder ter acesso à educação, para poder viver uma vida que eu acredito que é a vida que muitos da floresta também querem, que é poder unir o que há de melhor na floresta com o que há de melhor na cidade. Isso não seria a vida perfeita? Então, assim, por que as pessoas não podem ter acesso? Não admito que digam que não. E é isso que eu levo para a minha comunidade e para os jovens que me acompanham e que eu tenho, assim, muita felicidade de inspirar, né? E eu falo isso sem querer ser arrogante, tá? Mas eu tenho muita felicidade de mães e jovens chegarem comigo e falar, poxa, dá uma orientação para o meu filho, ele também quer estudar, ele viu, né, você aqui agora numa posição de liderança, num outro momento da vida, como que ele pode chegar, como que a minha filha também pode chegar? E eu vou, assim, com todo o meu coração, dar todas as dicas que eu tiver e todo o apoio que eu puder para que aquela pessoa tenha o acesso que eu tive, com melhores condições do que eu tive, é claro, mas que tenha, porque essa é a minha luta. Eu acho que isso é justiça social. Eu acho que isso é justiça, sabe? Igualdade, equidade. E é um dos pilares do projeto, né? Exato. Levar esse reconhecimento, essa justiça social, né? E eu acho que dentro do nosso bate-papo aqui, é inevitável a gente não falar ou não mencionar a COP30, né? Claro. COP30 esse ano é no Brasil, tá lá do lado, é em Belém.
todo mundo fala que o mundo está de olho para Amazonas, né? Para a Amazônia. E aí eu vou até dar um close aqui, a gente está convidando com o Bioconexão o mundo para não só ficar de olho, mas conhecer a Amazônia lá dentro. O Bioconexão, ele é uma excelente oportunidade para você fazer isso, né? E fazer todos esses desdobramentos que a gente falou, porque no final das contas ali, o que a gente quer fazer é reconhecer quem está lá dentro, cuidando da floresta, por mim, por você, por todo mundo que está aqui no conforto, no ar-condicionado. Né? Lá eles não têm esses privilégios, né? E a gente precisa levar cada vez mais dignidade para lá. E falando de COP, eu queria que você comentasse o que você acredita que essa COP de fato pode transformar em questão de conexão aí do empresariado com bioeconomia. O que de fato essa COP30 pode abrir de oportunidades práticas? Perfeito. Eu queria muito falar sobre isso, inclusive. Porque, assim, é um momento, isso é unânime, é um momento único para o Brasil, para a Amazônia, para as iniciativas. O mundo está de olho na Amazônia mesmo, não só pela COP, mas esse ano especialmente pela COP. Só que eu tenho uma preocupação muito grande da gente continuar só na teoria. Porque não é porque é no Brasil e porque a gente está falando na Amazônia que efetivamente o dinheiro vai chegar assim para você fazer o que você quiser, ou os projetos ou as políticas que precisam ser alteradas ou criadas, elas vão acontecer. Então, eu sinto um desafio grande do Brasil, das comunidades, das empresas, se mobilizarem no sentido de não fazer coisas só para apresentar na COP, sabe? Só para fazer bonito na foto, porque essa é a nossa preocupação como base. O que acontece é o greenwash, que acontece, já tá bonitinho na tela, todo mundo já sabe. Mas muita gente, a gente está sentindo na Amazônia essa movimentação. Eu quero fazer coisa na Amazônia porque é ano de COP, eu quero fazer... Esse ano tá bom. Faça, né? Você pode fazer. Só que assim, o teu negócio, a tua iniciativa é perene? Ela vai perdurar para além da COP? O teu produto, o teu serviço que você está vinculando, ele vai perdurar para além da COP? Os benefícios vão para além da COP? Então, essa é a minha preocupação, porque a COP é só esse ano. E depois? Tá, mas antes disso, o que a gente, como povo brasileiro, como povo amazônida, no meu caso, consegue estruturar para a gente poder, aí sim, o povo da base apresentar como solução vinda da base. Fala assim, não é só gente de fora que traz solução, não. Aqui a gente também cria e estão aqui. Então, a gente está trabalhando, inclusive, com comunidades, mobilizando um pouco disso. Vamos levar o que a gente já tem, em vez de querer inventar um montão de coisa agora só para a COP, a gente já tem muitas soluções. Vamos evidenciar isso e as empresas, elas precisam se comprometer para além da COP, para além dessa pauta, que é importante, que é uma janela que a gente precisa entrar com todas as forças e aproveitar, mas que precisa ter responsabilidade, porque ela não vai mudar a situação dos desafios da Amazônia, do planeta, só porque vai acontecer uma reunião internacional no Brasil. Não vai ser isso. Quais são as ações efetivas? Qual é o compromisso efetivo? Que é aí, de novo, para além da foto no Instagram ou no LinkedIn. Exato. E você vai estar na COP? Com certeza. Vou estar lá falando de negócios com a sociobioeconomia, negócios éticos. Legal. Então, isso é a minha pauta. Então, até coloca aí suas redes sociais, se alguém quiser se conectar contigo, não sei se... Claro, tem Instagram, @CleiciPatauá, e LinkedIn também. Cleici Patauá, você consegue ali, acho que não tem muita gente com esse nome, e aí me encontra rapidinho. E até uma curiosidade, o Patauá é por causa da comunidade? É por causa da comunidade, é uma comunidade indígena, né? E assim, é até uma coisa interessante, porque os ticunas, eles não moram ali na redondeza originalmente, eles não se localizavam ali no Médio Rio Negro, que é onde é o Rio Nini. Eles ficam mais pro Rio Branco, para perto de Manacapuru, que é uma cidade vizinha ali. Mas o meu pai, ele saiu de lá, que é ticuna, e foi pro Médio Rio Negro morar desde a adolescência. Então, por isso que eu nasci no Rio Negro, que muita gente fala, mas como que você é ticuna? Peraí, eu sou a herança, né? Isso aí. Então, é mais ou menos por aí.
Legal. Gleici, a gente já tá quase finalizando o nosso bate-papo. Mas já! Pois é, coisa boa passa rápido, né? E eu costumo brincar aqui, né? Como é o saída de emergência, o nosso voo tá quase pousando, então vamos apertando os cintos. Mas é lógico, pra gente ir encerrando aqui, eu queria que você passasse uma mensagem aí pra todo mundo, principalmente de como, sei lá, como as pessoas podem acompanhar aí o Bioconexão e, inclusive, né, já que a gente está provocando bastante aqui, como as pessoas podem apoiar o projeto Bioconexão e várias outras ações que tem da Comaru e vários outros projetos, né? Acho que você trouxe um ponto muito interessante. Você falou bastante nas suas falas sobre equilíbrio, né, que é o que a gente precisa ter bastante, e que já tem muita solução aqui. A gente precisa parar de criar soluções. E a gente precisa colocar essas soluções para funcionar. Exatamente. E uma coisa interessante é que muita gente olha para a Amazônia e ainda com um olhar de colonizador, não quero entrar muito nessa pauta, mas ela é importante, porque você chega lá e vê uma solução que funciona localmente e acha que aquilo não é escalável porque foi criada por alguém local. Existe esse preconceito ainda, a gente vive isso na Amazônia. Assim como eu vivo quando eu falo de negócio, que as pessoas falam, mas você é uma ribeirinha indígena, o que você sabe sobre negócios? E aí a gente mostra os nossos cases, né, Daniel, que é melhor do que ficar falando. Na prática. Mas, enfim, na prática. Então, existem muitas soluções. E o que eu gostaria de convidar as pessoas, especialmente empreendedores, líderes de impacto de grandes marcas, de pequenas marcas, da sua própria casa, de reflorestar realmente a mente nesse sentido de repensar os seus negócios, repensar a sua forma de viver, muito além dos negócios, porque o negócio ele é uma parte da sua vida, ele não é o todo. Mas como você está vivendo? Qual é o destino final da humanidade se ela continuar assim? Eu sou um pouco da teoria do fim do mundo justamente nesse sentido. Se ninguém fizer nada, vai ser. Mas se todos se unirem, cooperarem, trabalharem em conjunto, que é o que a gente está fazendo, existe a possibilidade da gente mudar esse panorama, não só de mudanças climáticas, mas de negócios mesmo. Então, ir para a Amazônia, conhecer de fato quem vive lá, como vive, quais são as tecnologias, os produtos e os serviços que podem ser incorporados ao mercado ou trazidos ao mercado, é o primeiro passo para que a gente comece a reflorestar a nossa mente e aí depois reflorestar os nossos negócios. Então, eu convido quem quiser conhecer a Comaru, também é @Comaru, o oficial, que tem lá vários dos nossos projetos, vários dos nossos produtos e tudo que a gente faz pela Amazônia, pelos povos e com os povos, o que é mais importante. E, de novo, tão importante quanto regenerar áreas degradadas é manter o que está de pé. E para que se mantenha, a gente precisa dessas pessoas que estão lá mantendo até hoje. No meu caso, quase 1 milhão de hectares de floresta de pé. Então, fiquem à vontade em me procurar o Daniel, procurar a Copastura ou a Comaru, para que a gente possa conversar melhor sobre isso e explicar, inclusive, os detalhes de uma imersão na floresta, que é uma coisa única, com povos que nunca receberam gente de fora para isso e estão lá preparados e ansiosos para conhecer quais são esses negócios, quem são essas pessoas que querem fazer negócio comigo, que sou a floresta, e com os seus povos. É isso. Show de bola, Gleici. Queria agradecer sua participação aqui no Saída de Emergência. É sempre um prazer muito grande falar contigo, aprender contigo. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você me deu uma aula de 2 horas. É uma troca. Eu falei, gente, agora eu sei 0,01% sobre, né, a Amazônia. Vai ser um prazer um dia fazer a nossa expedição Bioconexão. E para você que tá aí de casa, gostou do voo, compartilha aí com seus amigos, vem junto com a gente. E nosso podcast está chegando ao fim. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.